E aí, tá tudo bem com você? Para você que já voltou na aula, que já tá no pega aí da faculdade, da escola, para você que ainda tá no restinho de férias, aproveita bem, né? E para você que está trabalhando, estudando, correndo, e nós estamos aqui para gravar mais um vídeo da Palavra de Deus. Nós estamos aí nessa série do livro de Mateus e agora a gente entrou dentro do Sermão da Montanha e hoje nós vamos continuar estudando Mateus capítulo 6. E é ainda lembrando que no último vídeo nosso, se você não assistiu, dá uma olhadinha aí no Face. Nós entramos no Sermão da Montanha e Jesus ele faz uma comparação entre a religião farisaica, uma religião só de religiosidade, de igrejismo, de, de ritos, de cerimônias, e a religião do céu, que é a do reino de Deus. E ele continua no capítulo 6 nesse contraste. Então vamos dar uma olhada? Mateus 6 ele fala assim, primeiro verso: guardai-vos de exercer a vossa justiça. Essa palavrinha justiça é esmola no grego, diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai. Então ele vai tirar um pedaço aqui do 1 até o versículo 4 e ele vai dizer que quando você for fazer o bem para alguém, ajudar uma pessoa, dar uma esmola, dar um alimento, ele fala assim, ó, cuidado, guarde de ser visto quando você estiver fazendo isso. Não ajude as pessoas com a finalidade, o objetivo de aparecer. Do contrário, você não vai ter nenhum galardão diante de Deus. A religião fria, a religião formal, a religião ritualística, ela faz o bem para o outro, mas ela quer aparecer, ela tem uma motivação egoísta. Na religião do céu, você faz o bem para ajudar o outro. Você nem está pensando em receber nada em troca e nem mesmo ser visto por isso. Jesus fala assim que quando você der uma esmola, no versículo 2, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. A palavra hipócrita, a gente já falou, quer dizer fingido, um ator que faz aquilo como se fosse uma cena. Para que eles davam essas esmolas para as pessoas na rua e na igreja, para que fosse glorificado pelos homens. Só fala assim, olha como ela é boa, olha como ele é bondoso, ele ajuda os pobres. Mas na verdade era tudo uma fachada, era mentira. E aí Jesus diz, quando você der a esmola, ignore sua mão direita o que fez a mão esquerda, para que isso fique em secreto, e em secreto o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará em público. Então quando você for fazer uma esmola, quando você for dar um alimento, ajudar uma pessoa, seja da maneira como for, faça em segredo. E Deus, vendo o que você fez, Ele te abençoa em público. É o que diz aqui na palavra de Deus. Então veja, a religião, existem pessoas, campanhas, coisas que você faz, mas para aparecer. E essa bondade que a gente faz para aparecer não é contada no céu para galardão ou para recompensa para nós. Aqui é aquela que aquele dia que aquela pessoa precisava, você foi lá e ajudou. E ninguém ficou nem sabendo, só você, Deus e a própria pessoa. Lembra que a gente já falou isso no outro vídeo? Quando você faz o bem para alguém, naquela parte que a gente falou da luz, 3 pessoas pelo menos ficam sabendo. Primeiro, Deus, que vê tudo e sabe tudo e é onisciente. Segundo, é você mesmo, porque você que fez o bem. E terceiro, a pessoa que foi ajudada, a menos que você ajude ela até em secreto. Mas o fato é que pelo menos essas 3 pessoas ficaram sabendo. E só, a Bíblia fala, não veja a sua mão direita o que fez a esquerda. Quer dizer, não é para você falar para ninguém saber. Se o seu objetivo é aparecer, então sinto muito, mas você não está cheio do Espírito Santo. Não vai receber galardão, mas se você quer realmente ajudar as pessoas por amor, então vai ter recompensa e a pessoa vai ser tocada. E quando Jesus ele diz também da oração, a partir do versículo 5, nós estamos no capítulo 6, ele fala assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de ficar em pé nas sinagogas, quer dizer, nas igrejas e nos cantos das praças para serem vistos. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A recompensa deles era essa, é ser visto pelas pessoas, ser elogiados ou glorificados pelos homens. E aí Jesus diz, vocês, porém, versículo 6, quando orarem, entrem no teu quarto. A palavra do grego não é quarto, porque as casas eram muito pobres, muito simples, nem quarto elas tinham, era um comodão só, e tinha um elevado, assim, onde todo mundo se deitava, e pasmem, tudo junto. O pai, a mãe, os filhos, a criançada amontoava. Não tem aquela parábola que quando o vizinho bate pedindo, não sei se é pão ou direito,
dinheiro, acho que pão, e aí o cara lá de dentro fala assim, não, eu não vou sair porque já estamos todos deitados, porque eles deitavam tudo junto. A palavra aqui era dispensa, era um quartinho pequenininho que tinha nas casas, onde eles guardavam os mantimentos e as coisas, era bem pequenininho mesmo. Então Jesus diz assim, olha, quando vocês orarem, entre nessa dispensa, nesse lugarzinho fechado, porque eu acho que esse, na casa popular de uma pessoa comum da época, era o único aposento que tinha porta, talvez o banheiro e esse. E aí ele diz assim, então você entra nesse lugar, como se você fosse lá pegar alguma coisa, ninguém vai nem saber, e fecha a porta. E aí você orará a teu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto, ele te recompensará. Quer dizer, tanto faz se é no quarto, hoje, né, graças a Deus, a gente tem quarto. Mas o que Jesus queria dizer é o seguinte, que a oração que é atendida, que Deus recompensa, que Deus vê, é aquela oração feita entre você e Deus. Não é uma oração propagandista, para você ficar propagando e falando assim, nossa, como esse homem é espiritual, como essa mulher é espiritual, ela fica orando na rua, ela fica orando na igreja. Não, a oração que Deus atende é uma oração secreta, quando a alma e Cristo têm comunhão, quando Deus ouve, quando você chora, quando você derrama os seus pedidos, e quando o céu ouve você. É isso que Jesus está dizendo, ele ouve você quando você fala. E quando você orar em secreto, o teu Pai te recompensará em público. Legal, né? Um outro princípio da oração, ele fala assim, no versículo 6, 7. E quando orar, não use de repetições vazias, como os gentios, porque acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. Gentios quer dizer pessoas que não conhecem a Deus. Então, quando vocês forem orar, não precisa ficar repetindo, blá, 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 blá. Sabe, a pessoa reza, falando bem direto, não é uma oração. Essa é a diferença entre a oração e a reza. A oração é você abrir o seu coração para Deus, como você faz para o seu amigo. É você falar, Senhor, eu preciso do emprego, Senhor, eu estou doente, está acontecendo isso, eu estou passando por uma dificuldade na faculdade, eu estou com uma dificuldade no meu relacionamento. Você abrir o coração para Deus. E isso deve ser feito secretamente e em sinceridade. A reza é essa repetição vazia que Jesus condenou. Ele falou, olha, não useis de vãs repetições. A repetição vazia é lá, fica falando e já não sabe nem o que está falando. Sabe quando a pessoa está rezando assim, ó, Pai nosso que está no céu, santificado, blá, 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 ela acha porque muito repetiu, Deus vai ouvir. E é exatamente isso que está escrito aqui na Bíblia, que não é para fazer isso. Essa palavrinha aqui, vãs repetições, eu anotei aqui, aqui a palavra disso daí. Era um poeta lá da época, e esse poeta, ele era um cara que ficava repetindo, era cansativo de ler ele. E é do nome desse poeta que saiu a palavra do grego, que é essa repetição vazia. Quer dizer, balbuciar, repetir tediosamente a mesma coisa. Exatamente como faziam os gentios, quer dizer, as pessoas que não conheciam a Deus e tinham aqueles deuses, ídolos lá do panteão grego, que eram só pedra, não atendia nada, era só um trololó lá que não resolvia nada, mas Deus, o Deus Criador, resolve. Então Jesus fala, não precisa ficar repetindo 1000 vezes. No versículo 8 ele diz, não se assemelhe, pois a eles, a esses gentios. Porque Deus, o vosso Pai, Ele sabe o que vocês precisam antes que vocês peçam. Uau! Né? Se você tem um filho, você que é pai, ou você que é filho, se o seu filho chegar para você e falar assim, pai, eu estou com um pão. Eu estou com um pão, perdão, aqui errei tudo, né? Pai, eu estou com fome, eu quero um pão. Ele precisa ficar falando, pai, me dá um pão, pai, me dá um pão, pai, me dá um pão. Você já logo, tá, você está com pão, meu filho? Se você tiver o pão, você vai dar para ele, né? Ou vai dar outra coisa, ou vai lá, vamos na padaria, eu vou comprar. Então assim é Deus, é nosso Pai. Deus já sabe o que você precisa, o que eu preciso, antes que eu peça. Sabe, isso traz paz para mim. Porque sim, Deus se alegra que eu peça, assim como os pais gostam que os seus filhos peçam para eles. Mostra a confiança, o relacionamento, o estreitamento. Mas você não precisa ficar repetindo 350 vezes, a menos que seja uma bênção que você está pedindo hoje, aí você pede amanhã. Isso não é errado, você ser insistente na sua oração. Mas Jesus não está condenando isso, porque, por exemplo, você está pedindo para uma pessoa se converter a Cristo, às vezes você tem que orar anos para aquela pessoa abrir o coração, porque não depende só de Deus, depende da pessoa também. Mas o que Jesus está condenando é a repetição vazia, é a ladainha, é a reza. É lá, 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 lá. Só porque você vai repetir 500 vezes, Deus não vai te atender. E quem está falando isso não sou eu, é o próprio Cristo.
daqui diz o seguinte, porque acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. Deus não age dessa maneira. Você falou uma vez, coração aberto, Deus ouviu. E se for o melhor para você, Ele vai te atender. Então confie. Isso é um princípio, dois princípios importantes da oração. A oração tem que ser secreta entre você e Deus. Segundo, falar de coração honesto, sincero. E falou uma vez, Deus já ouviu. É só você ter fé que na hora certa, no momento certo, aquela oração será atendida. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Ele diz, olha, vós, portanto, vocês orem assim. Ele não estava querendo que você rezasse a oração do Pai Nosso e ficasse repetindo ela. Até porque no versículo anterior ele falou isso. Mas ele quis dizer, olha, uma oração que o céu ouve é desse jeito. E ele deu uma oração modelo para nós. Não quer dizer que você tem que orar exatamente a oração do Pai Nosso e nem que seja errado orar. Você pode orar o Pai Nosso, sim, não tem problema. Desde que você esteja pensando no que você está falando, e não precisa orar 500 vezes, uma vez basta, Jesus falou isso, não tem nada de errado. Mas vamos dar uma olhada nela. Olha. Primeiro, Jesus ele chama Deus de Pai, Pai Nosso, que está nos céus. Então, Deus não é um ser distante, numa galáxia lá não sei na onde. Ele é seu Pai. E ao mesmo tempo que Ele está no seu trono, Ele está do seu lado através do Espírito Santo. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele está aí do lado de você enquanto você assiste esse vídeo. Eu creio nisso, espero que você creia também. Então você pode chamar Deus de seu Pai. Se você não tem um Pai aqui na terra, você certamente tem no céu. Ele foi que criou o ser humano e se preocupa com cada criatura desse mundo, com cada filho seu, com cada sofrimento. Então, Pai, Deus é teu Pai. E Jesus fala que o nome dele seja santificado, né, na nossa vida, né? Venha o teu reino, faça a sua vontade na terra como no céu. Quer dizer, Jesus queria que o reino de Deus viesse logo e que a vontade dele fosse feita. Algo que você pode pedir. Seja feita a sua vontade na minha vida, seja feita a sua vontade no meu casamento, na minha faculdade, no meu trabalho. Assim como ela é feita no céu, como os anjos se alegram em fazer a vontade do Senhor, que na minha vida ela seja feita. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, quer dizer, pedindo as necessidades. Jesus não pediu um dinheiro para guardar o ano todo, ele pediu hoje, Senhor, hoje me atenda a minha fome, hoje me atenda a minha necessidade, né? Perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Se você quer ser perdoado por Deus, então perdoe quem te deve. Não só dívida de dinheiro, mas quem te ofendeu, quem fez algo de errado. Entregue essa ofensa, essa pessoa para Deus. Isso nem sempre é tão fácil, mas é possível e Deus espera que você faça isso. E aí ele pede, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Me dá força, Senhor, para não cair na tentação. E aí tem esse finalzinho, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Que algumas traduções não tem, né? Mas o fato é que sim, o poder, a glória e o reino é de Deus, independente disso ser. Alguns dizem que esse trecho que está no Evangelho foi um pedacinho lá de crônicas ou do Velho Testamento. Mas o fato é que não muda o sentido do Pai Nosso. E aqui no final, no 14:15 diz assim, porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, os seus pecados, também o vosso Pai vos perdoará. Porém, se você não perdoar aos homens suas ofensas, vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Quer o perdão? Então, dê perdão. No outro texto que a gente vai estudar, se Deus quiser, no capítulo 7, com a medida que você medir, Deus te medirá também. Então é um outro princípio da oração. Você quer ser perdoado? Peça para Deus, Deus vai te perdoar se você se arrependeu. Enquanto há arrependimento verdadeiro, há perdão da parte de Deus. Mas se você quer ser perdoado, perdoe quem te deve, quem te ofende. E aí Jesus ele fala do jejum, a mesma ideia da oração e da esmola, né? Se você vai jejuar, não precisa falar para ninguém. Não seja como o hipócrita que fala, eu estou jejuando. Você ora, jejua, ninguém precisa saber. Você e Deus. Você ora, ele fala unge a cabeça, quer dizer, passa perfume, toma banho, coloca uma roupa bonita para ninguém nem desconfiar. E teu Pai que vê em secreto, ele te recompensará. Está escrito aqui. Ó. Depois ele fala do nosso relacionamento com os bens materiais. Ele fala, não acumule os tesouros nessa terra, aonde enferruja, a traça corrói e tudo se perde, se derrete. Mas acumule no céu, aonde ninguém rouba, não estraga e nada acontece. Acumular no céu é ajudar quem precisa. É pegar aquela coisa na sua casa que está sobrando. É aquela roupa. Uma vez eu vi um padre falar isso, eu achei muito interessante. Né? Eu não sou católico, mas admiro essa fala desse padre. Ele disse o seguinte, que se você tem uma roupa no seu guarda-roupa que faz mais de um ano que você não usa, aquela roupa já não é mais sua. Tem alguém precisando daquela roupa. E eu estendo isso não só para roupa, para tudo que nós temos. Você tem um bem que você tem demais, você tem dois computadores, tem um computador velho lá que não está usando, talvez algum jovem está precisando de usar,
e você está lá com o negócio jogado. Pode ser para mim isso também. Então, você acumula no céu, pega aquele bem que você não vai usar mais e dá para alguém. Você depositou no banco celestial. E na ressurreição dos justos, Deus te devolverá aquele bem com juros para você. Tenho certeza disso, porque é Jesus que falou. Mas o que é incrível, Jesus ele falou, olha, não é errado você ter uma reserva de dinheiro para uma emergência, mas viver para acumular é pecado. Sabe aquela ideia do primeiro milhão? Eu vou viver porque eu vou amontoar um primeiro milhão. Quando você amontoar o primeiro, se Deus te abençoar, você vai querer amontoar o segundo. Quando você amontoar o segundo, você vai querer amontoar o centésimo. Tem cara que tem bilhões aí e vive para acumular. Então, viver para acumular é pecado. Mas ajunte o seu tesouro no céu. E ele fala, onde estiver o seu tesouro, o seu coração vai seguir seu tesouro. Ou ele vai estar no céu, nas coisas celestiais, nas pessoas. Porque a única coisa que tem nesse mundo que Deus realmente se importa são as pessoas. Os animais também são importantes, são criação de Deus, mas o que eu quero dizer com a minha fala é que as coisas, Deus não está nem aí para elas. As coisas só são importantes para Deus à medida que elas servem as pessoas. E assim deveria ser para nós também. Então a sua vida não pode ter sentido, significado em coisas, mas em pessoas. Então coloque seu tesouro no céu, ajude as pessoas. Ele diz, cuidado com seus olhos, sejam seus olhos retos. Em outras palavras, se o seu olho for duplo, ele olha para as coisas materiais e para as pessoas, para o reino de Deus, para a riqueza, você vai ter um olho doente, né? Igual uma doença oftalmológica, e isso vai levar você para as trevas espirituais. E aí ele fala claramente, ninguém pode servir a dois senhores, você vai servir a Deus ou vai servir a riqueza. Servir a Deus quer dizer você vai ajudar as pessoas que precisam, as pessoas que têm necessidade, a pregação do evangelho. E servir a riqueza, você vai viver para acumular dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então vai ter uma pessoa passando a necessidade do seu lado e você não vai atender, porque você vive para o dinheiro. Então você não vai conseguir fazer de Deus o seu Senhor e do dinheiro também. E aqui ele até personifica, né? Ele usa a palavra mamon. Mamon era um ídolo da época das pessoas que queriam enriquecer indefinidamente. Então, não quer dizer que você vai ser uma pessoa que vai jogar fora suas coisas. Não. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Você vai se preocupar com você, com sua família, assim. Só que você vai ajudar as pessoas. E finalmente, esse capítulo 6 termina de uma maneira incrível, né? Jesus falando assim, olha, não fiquem ansiosos. Por isso, porque eu estou falando para vocês isso, que não é para vocês viverem acumulando dinheiro e vivendo, juntando um monte de dinheiro. Eu digo a vocês, não andem ansiosos que vocês vão comer no futuro ou beber. Jesus não está falando que não é para você trabalhar. Ele está falando assim, não se preocupe com o futuro. Porque o seu corpo vale mais que o alimento. E a roupa, ele fala assim, o corpo vale mais que o alimento, né? A vida vale mais que o alimento, o corpo vale mais do que as roupas. E assim como as aves do céu, elas não semeiam, não trabalham, não ajuntam em celeiro, Deus cuida das aves, então Ele também vai cuidar de vocês. Por mais ansiosos que vocês estejam, vocês não vão poder mudar muita coisa na vida. A ansiedade, ela não resolve nada, pelo contrário, a ansiedade traz mais problema ainda. E o remédio contra a ansiedade é a fé, é a confiança que você tem um Pai que cuida de você, sabe o momento que você está passando e Ele vai cuidar de você. E Ele diz assim, olha, olhem os lírios do campo, eu visto eles, né? O Pai Celestial dá roupa para eles. Olhem os passarinhos, Deus no céu alimenta eles. E eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um passarinho que está lá, como uma flor do campo bonita. E aí Jesus ele fala assim, se a erva do campo, que hoje existe, amanhã é jogada no fogo, e Deus cuida dela, quanto mais a de vocês, homens de pequena fé. Portanto, o remédio oposto de ansiedade é fé, é confiança em Deus. Sim, está indo tudo para o beleléu, a vaca está indo para o brejo, mas eu ainda tenho um Pai Celestial. Estou fazendo minha parte para solucionar o problema, mas eu ainda tenho um Pai Celestial e Ele cuida de mim, Ele sabe o que é melhor e Ele vai me ajudar. E aí depois ele diz assim, olha, os gentios é que andam atrás disso, de comer, beber, de festa, de shopping, de roupa da moda, de sair de um restaurante caro para lá. Quer dizer, pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem em função só dessa vida, dos prazeres. Mas vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E ele arremata o capítulo dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça. E todas essas coisas, quer dizer, as suas necessidades serão acrescentadas. Portanto, não se inquietem com o dia de amanhã, pois o amanhã terá seus cuidados, basta ao seu dia o próprio mal.
Em outras palavras, você não precisa ficar preocupando com o futuro. Quando você chegar no futuro, Deus estará no futuro e Ele já vai estar esperando você de braços abertos com as suas necessidades. Portanto, a cruz de hoje, Deus dá forças para carregar hoje. A cruz de amanhã, Deus vai dar amanhã. A cruz do mês que vem, Deus vai dar o mês que vem. A cruz do ano que vem, Ele vai dar o ano que vem. Para cada momento, Ele vai estar preparado. Não tenta carregar hoje a cruz do mês que vem, que você não vai aguentar, porque Deus só vai dar a força para o mês que vem, no mês que vem. Que Deus te abençoe, que você possa se lembrar que a vida espiritual e cristã é uma vida do coração, é uma vida secreta, é uma intimidade com Deus, e que Deus cuida de você e você não precisa ficar preocupado demais com o futuro. Sim, você precisa trabalhar hoje, cuidar das necessidades de hoje, mas não se entre nesse ciclo de ansiedade. Nosso país é o país que tem mais síndrome de ansiedade do planeta Terra, e o remédio contra a ansiedade é a confiança no Pai do céu. Tchau, Deus abençoe.